Série de entrevistas com lideranças políticas, o ex-prefeito de Blumenau no Vale, Napoleão Bernardes, falou sobre as decisões do governo do estado durante a pandemia. Apresentou também durante a entrevista os planos de como comandar Santa Catarina sem deixar de lado o equilíbrio entre a saúde e a economia. Eu já começo diretamente lhe perguntando quais os planos para 2022. Boa noite, Paulo. Boa noite, Eudiane. É muito bom poder estar por aqui. Eu, na verdade, fui por 2 vezes prefeito de Blumenau, fui prefeito mais jovem e o mais votado da história de Blumenau e fui reeleito com uma votação proporcional no segundo turno. Passado esse período das 2 gestões de prefeito, voltei a exatamente o que eu fazia, a vida privada. Sou advogado, sou professor universitário, voltei à sala de aula 2 vezes. Para lecionar Direito, já que sou professor titular da universidade em Blumenau, e como aluno de doutorado. Isso para dizer que eu tenho seguido na minha vida privada. Agora, é claro, quem tem vocação e quem tem ideal em relação à transformação da vida pública, sempre pretende estar no jogo. Eu tenho percorrido Santa Catarina, estado em cada um dos municípios, ouvido lideranças dos setores estratégicos para o desenvolvimento da Santa Catarina, e hoje eu tenho sido muito incentivado, não só pelo meu partido, mas por líderes da sociedade civil, a ser, eventualmente, pré-candidato a governador para apresentar uma alternativa de um novo ciclo de desenvolvimento para Santa Catarina. Como o senhor agiria nesse momento, se o senhor estivesse governando o estado de Santa Catarina, nessa crise da pandemia? Em primeiro lugar, 2 grandes missões e 2 grandes convicções que eu tenho. Um conselho da sociedade civil, de gente representativa do que há de melhor em termos de pensamento de saúde, não só do Brasil, mas do mundo, cercar dos melhores catarinenses altamente especializados nessa área, no Brasil e no mundo, para auxiliar o governador na tomada de decisão em termos do enfrentamento à saúde e, em paralelo, é absolutamente natural que uma crise de saúde dessas proporções tenha efeito em termos econômicos, da manutenção das empresas, notadamente as micro e pequenas, os prestadores de serviço, e em termos de empregos. A gestão pública, para se acertar, é preciso ter coragem para fazer as medidas que são necessárias de serem tomadas, inovação em termos de processo, né, para ter ideias que possam realmente ser inovadoras para poder gerar diferença, e transparência, porque transparência é um motor para gerar credibilidade e engajamento. E o senhor acha que isso que faltou para o governo atual? Não há dúvida, era preciso cercar dos melhores, chamar a sociedade civil ao lado, utilidade pública através dos veículos de comunicação, campanhas massivas de orientação e transparência total. Eu sempre dizia, quando prefeito, olha, com transparência total, radicalizando a transparência, isso gera, por um lado, credibilidade nas ações de governo. Quando tem credibilidade, as pessoas jogam junto. Quem tem boa fé e quem quer agir com boa fé, com transparência chega mais longe. Com certeza, com tudo aberto, com tudo muito às claras, com todo mundo ao lado, com transparência total não somem 33 milhões de reais em respiradores. Pois é, o senhor acabou de falar nos 33 milhões dos respiradores, que acabou gerando um processo de impeachment. Qual a sua opinião sobre isso? Essas questões de entra, sai, isso é uma coisa terrível que Santa Catarina perde. Por outro lado, em relação a essa questão do desastre total que foi a compra aí dos respiradores, inclusive gato por lebre, né? Porque era para comprar uma coisa, o pouco que veio, né, veio outra, e a ND tem noticiado isso, inclusive da impossibilidade de uso, né? Mas isso demonstra aquilo que eu dizia no início. Quando se tem transparência, isso está aberto, porque eventualmente existem erros, né, de boa fé, digamos assim. Mas quando há transparência, quanto tem mais olhos, mais ouvidos, a chance dos equívocos é muito menor. O senhor agora há pouco falou em saúde, falou em economia. Quais as suas perspectivas em relação ao pós-pandemia no que se refere à economia? Eu acredito, né, em crédito imediato para micro e pequenas empresas, eu acredito em qualificação, profissionalização de acordo com as vocações regionais, e o terceiro, que é um ponto-chave, é o Estado garantir competitividade. Para o Estado ter competitividade, é investimento em infraestrutura, logística. As rodovias estão no estado caótico, não tem uma ligação intermodal entre ferrovias, rodovias, portos, né? Esse intermodal e o aeroportuário, essa interligação, o choque de infraestrutura e de logística é fundamental para dar o salto de patamar de desenvolvimento para o Estado. O agronegócio, que é um dos motores, um dos pilares, sofre com problemas recorrentes, como, por exemplo, a estiagem, né? Que é algo recorrente. Então, se é algo recorrente, é preciso ter mecanismos e políticas públicas efetivas para garantir a armazenagem, para garantir a irrigação. E o ponto estratégico de longo prazo de desenvolvimento é a tal da paradiplomacia. O que é paradiplomacia? Santa Catarina não precisa ser competitiva no Brasil. Santa Catarina é um player para o mundo, é um agente de transformação do mundo. A gente tem que trazer o mundo para cá. E hoje, com a economia globalizada e com os negócios como São Paulo,
Antigamente era um troféu trazer uma grande empresa. Hoje a gente consegue trazer os melhores empregos das grandes empresas do mundo para o lugar que as pessoas capacitadas estiverem. Milhares de reais foram distribuídos a todos os estados para o enfrentamento da Covid-19. Muitos estados usaram esse dinheiro para pagar a folha de pagamento. Não está na hora, de repente, de reduzir essa máquina paquidérmica do governo? É preciso ter coragem para enfrentar os desafios, inovação para pensar diferente e ter mecanismos para atingir o resultado de formas diferentes e transparência. Transparência para a sociedade jogar junto com o governo, engajada com o governo no melhor sentido da palavra, porque quando a gente tem transparência, a gente tem engajamento e participação das pessoas. Olha, pelo que deu para ouvir até aqui, a gente já percebeu que o senhor está com um plano de governo montado para 2022. Tenho no doutorado estudado essa nova gestão pública para os novos tempos, tenho percorrido Santa Catarina, conversado com muitas pessoas, porque eu tenho cada vez mais convicção de que Santa Catarina é um estado absolutamente vitorioso pela força de empreendedorismo da sua gente, pela capacidade de trabalho das pessoas daqui, com manga arregaçada, pé no acelerador, a gente tem tudo para fazer diferença. Já tem até slogan, né? Manga arregaçada e pé no acelerador. Oh, quem sabe? Obrigado pela sua participação e eu já vou voltando para os estúdios com a Ildiane.